Olá, o meu nome é Zé Raimundo e eu sou do interior do Piauí, perto de Pedro II. Já vivi muita coisa nessa vida, mas tem uma história que até hoje me faz arrepiar só de lembrar. Isso aconteceu lá pelos anos 70, quando eu era caseiro de uma fazenda antiga, daquelas cheias de histórias de assombração. Na época eu morava num casebre pequeno, perto do curral. A fazenda era grande, cheia de pasto e mato, e o dono quase não aparecia por lá. Eu cuidava do gado, das cercas e do que mais precisasse. A noite era sempre quieta, só o barulho do vento nas folhas e o coachar dos sapos. Mas teve uma noite que o silêncio foi quebrado por algo que eu nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira e eu tinha acabado de jantar. A lua estava cheia, iluminando tudo, e eu resolvi dar uma volta para ver se o gado estava tranquilo. Peguei meu lampião e fui andando em direção ao pasto. Tudo parecia normal até que, de repente, ouvi um barulho estranho vindo da cerca de arame farpado. Parecia alguém cutucando o arame, fazendo aquele som de tlim-tlim. Pensei que fosse algum bicho, um cachorro do mato ou até mesmo um bezerro que tinha escapado. Eu fui para lá ver, mas não tinha nada, só o vento balançando os arames. Resolvi voltar para o casebre, mas no caminho o barulho começou de novo, dessa vez mais alto. Parei e olhei para trás. Foi quando eu vi. Tinha um vulto parado do lado da cerca. Era alto, magro e parecia estar coberto por uma capa escura. Não dava para ver o rosto, só uma sombra densa. Meu coração gelou, mas eu tentei me convencer de que era apenas o efeito da luz do lampião. Aí o negócio começou a se mexer, mas sim deslizava como se flutuasse. E o pior, vinha na minha direção. Eu congelei no lugar, segurando o lampião com a mão tremendo. O vulto parou a uns 3 metros de mim, e eu juro que eu senti um frio tão forte que parecia que o inverno tinha chegado de repente. Foi aí que eu ouvi uma voz. Era uma voz rouca e baixa, como se viesse de muito longe. Ela disse: Zé Raimundo, você não devia estar aqui. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto era correr, mas minhas pernas pareciam grudadas no chão. O vulto levantou uma mão e eu vi que ela era só osso, branca e brilhando sob a luz da lua. Nesse momento o lampião apagou sozinho e eu não pensei 2 vezes. Virei e saí correndo como se o coisa ruim estivesse atrás de mim. E talvez estivesse. Cheguei no casebre quase sem ar. Tranquei a porta e me escondi debaixo da cama. A noite toda eu fiquei acordado, ouvindo o barulho de passos ao redor da casa e aquele mesmo tlim-tlim da cerca. No dia seguinte eu contei para o dono da fazenda. Ele ficou pálido e me disse que eu não era o primeiro a ver aquilo. Segundo ele, anos atrás, um homem tinha morrido naquela cerca. Era um antigo caseiro que tinha se pausa para o YouTube, cado, ali depois de descobrir que a mulher o traía. Desde então o espírito dele assombrava o lugar, especialmente nas noites de lua cheia. O dono da fazenda me contou que o antigo caseiro, chamado Joaquim, era um homem quieto, trabalhador, mas que tinha um coração muito sensível. Quando descobriu a traição da esposa, ele não aguentou a dor e acabou dando cabo da sua vida perto daquela cerca. Desde então, quem passava por ali à noite ouvia o barulho do arame e via o vulto de Joaquim, sempre repetindo a mesma frase: Você não devia estar aqui. Eu não aguentei ficar mais tempo lá. Pedi minhas contas e fui embora no mesmo dia. Até hoje, quando passo perto de uma cerca de arame farpado, me lembro daquela noite e do vulto que me avisou que eu não devia estar ali. E olha, eu não duvido de nada. No interior do Piauí, as histórias de assombração são tantas que a gente acaba aprendendo a respeitar os mortos e os lugares onde eles ainda andam. Boa noite. Olá, meu nome é Pablo. Quando tudo isso aconteceu, era 1996, carnaval em Feira de Santana. Uma época muito boa. Era a minha época favorita do ano.
Eu tinha 22 anos, cheio de energia, e aquela noite foi uma daquelas que a gente nunca esquece. Eu e os meus dois amigos Júnior e Carlinhos, estávamos voltando para casa depois de uma festa de carnaval que parecia que nunca ia acabar. A rua estava deserta, o que era estranho para a época, mas a gente estava cansado e só queria logo chegar em casa. A gente morava num bairro afastado e o caminho era aquele clássico: ruas escuras, mato alto dos dois lados e um silêncio que dava até arrepios. A gente estava conversando sobre a festa, rindo das palhaçadas e aguagens que o Júnior tinha feito, quando de repente ouvimos um barulho estranho vindo do mato. Parecia um gemido, mas era mais profundo, como se viesse de algo grande. A gente parou na hora, olhou um para o outro e o Carlinhos, sempre engraçadão, falou: "É o capeta, rapaziada." A gente riu, mas aquele riso foi meio sem graça. Aí do nada o barulho veio de novo, só que mais perto. Dessa vez a gente não riu. O Júnior apontou uma lanterna que ele tinha na direção do mato e foi quando a gente viu. Minha Nossa Senhora, eu nunca vou esquecer daquela imagem. Era uma coisa enorme, peluda, com olhos que brilhavam no escuro. Parecia um cachorro, mas não era. Era muito maior e o jeito que ele ficou parado, encarando a gente, foi o que me gelou a espinha. O Carlinhos deu um passo para trás e quase caiu, e disse: "Que jossa é essa?" A voz dele estava tremendo. Eu também estava com medo, mas não conseguia tirar os olhos daquela coisa. Aí ela começou a se mover, devagar, como se estivesse nos estudando. A lanterna do Júnior tremia na mão dele, e a luz ficava indo e voltando, mas dava para ver aquilo, e aquilo tinha uma cara quase humana, só que distorcida como se fosse um homem e um lobo ao mesmo tempo. A gente não esperou mais para ver. Saímos correndo como se o diabo estivesse atrás da gente. Ouvimos uns passos pesados atrás, mas não olhamos para trás. Só corremos até chegar na primeira casa com luz acesa. Batemos na porta feito loucos. Estávamos desesperados. E o dono da casa, um senhor já idoso, abriu a porta com uma cara de susto. O que aconteceu? Ele estava tão branco que parece que viu um fantasma. A gente tentou explicar, mas as palavras saíam todas embaralhadas. No fim, ele deixou a gente entrar e trancou a porta. O senhor balançou a cabeça e falou: "Aqui nessa região tem histórias antigas de um lobisomem. Dizem que ele aparece nas noites de lua cheia, mas hoje não tem lua." Aquela coisa chegou até a casa e começou a dar voltas. Ela empurrava a casa tentando entrar. Deve ter durado mais ou menos 1 hora quando de repente ele foi embora. A gente ficou na casa do senhor até o sol nascer, e só então nos arriscamos a voltar para casa. Nunca falamos muito sobre o que aconteceu naquela noite, mas sempre que a gente se encontra, alguém solta um "lembra daquela vez?" e a gente fica em silêncio, sem precisar dizer nada, lembrando daquele fato. Até hoje eu não sei explicar o que a gente viu. Pode ter sido um lobisomem, ou pode ter sido alguma entidade maligna. Mas uma coisa é certa: naquela noite, alguma coisa mudou na gente, e aquilo não era desse mundo. A gente cresceu um pouco. A vida nunca mais foi a mesma depois daquela estrada escura. Boa noite. Olá, o meu nome é Ana. Eu sou professor há mais de 20 anos. Gosto de contar histórias para os meus alunos, mas tem uma que eu só compartilho quando eu acho que eles estão preparados. É a história do meu pai que jurou ter visto a mula sem cabeça numa noite de 1988, lá no interior do Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Valença. Meu pai era um homem sério, trabalhador e não era do tipo de inventar coisas. Ele era caseiro, gostava de cuidar da roça e passar as noites em casa com a família. Mas naquela noite, ele teve que sair. A minha mãe estava doente, com uma febre que não passava.
e ele precisou ir até a cidade buscar remédios. A farmácia ficava a uns 10 quilômetros de casa, e ele foi a cavalo, como era comum naquela época. Era uma noite escura sem lua e o vento soprava forte. Ele via as árvores balançarem como se estivessem sussurrando algo, pressentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. Meu pai contou que no caminho de volta, ele começou a ouvir um barulho muito estranho. Parecia um galope, mas era diferente, mais pesado, como se o chão estivesse tremendo. Ele olhou para trás e não viu nada, mas o barulho continuou, cada vez mais perto. Aí ele acelerou o cavalo tentando chegar logo em casa. De repente ele viu algo ao longe. No meio da estrada apareceu uma coisa que ele nunca conseguiu esquecer. Era uma mula toda preta, com um corpo brilhando como se estivesse coberto de fogo. Porém, o mais assustador era que ela não tinha cabeça. No lugar havia uma chama azulada que subia e descia como se fosse viva. Meu pai disse que o cavalo dele ficou desesperado, quase o derrubando, e ele mesmo sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. A mula sem cabeça começou a galopar em direção a ele, e meu pai não pensou duas vezes. Ele deu um tapa no cavalo e saiu correndo sem olhar para trás. O barulho do galope da mula ecoava na estrada e era assustador, algo surreal que ele não esquece, e meu pai jurou que sentiu o calor daquela chama azulada nas costas. Ele só parou quando chegou em casa, todo suado, quase sem fôlego. Minha mãe ficou assustada quando ele entrou em casa, todo desesperado. Ele contou o que tinha visto e ela ficou em silêncio. No dia seguinte, a história se espalhou pela cidade. Algumas pessoas acreditaram, outras acharam que era coisa da cabeça dele. Mas meu pai nunca duvidou do que viu. Ele disse que aquilo era um aviso que a mula sem cabeça aparecia para quem estava em pecado ou para avisar que algo ruim ia acontecer. Anos depois, meu pai faleceu, mas ele sempre contava essa história com um brilho nos olhos, como se fosse um segredo que só ele conhecia. Eu cresci ouvindo isso, e hoje, como professora, eu entendo que as histórias que a gente carrega são parte de quem a gente é. E essa, com certeza, é uma das que mais me marcou. Até hoje, quando passo por uma estrada escura, eu lembro do meu pai e daquela noite em Valença. E mesmo sem nunca ter visto a mula sem cabeça, eu respeito o medo que ele sentiu. Porque no fim das contas, a gente nunca sabe o que pode estar escondido na escuridão. O meu nome é Murilo, e essa história não aconteceu comigo. É a história do meu tio Lucas. Mas como ele já partiu dessa para melhor, eu me sinto no dever de contar, porque é daquelas que a gente não pode deixar morrer. Aconteceu lá em 1978, no interior da Paraíba, numa cidade chamada Caiçara. Meu tio era um cara brincalhão, desses que não levava nada a sério, e foi justamente isso que quase acabou com ele. Na época, a gente morava numa roça afastada, e era época de quaresma. A quaresma era coisa séria. Minha avó, que era uma mulher muito religiosa, sempre avisava: na quaresma não se vai para a festa, não se bebe, não se faz bagunça. É tempo de respeito. Mas meu tio Lucas, esse não dava ouvidos a ninguém. Quando soube que ia ter uma festa no sítio ali perto, ele já ficou com os olhos brilhando. Murilo, eu vou te contar uma coisa, ele me disse naquela tarde com um sorriso maroto. Hoje à noite eu vou para essa festa e ninguém vai me segurar. E se a mãe perguntar, você não viu nada, tá bom? Eu era moleque naquela época, mas sabia que aquilo não ia acabar bem. E não acabou. Bom, chegando à noite, ele se arrumou todo, botou um perfume e foi para essa bendita festa. Chegando lá, segundo ele começou a dançar, tal, beber e conheceu uma mulher. Essa mulher era a dona de uma beleza que ele nunca tinha visto.
Ela chegou do nada, dançou com ele a noite toda e deixou ele completamente encantado e apaixonado. Só que tinha um detalhe: ninguém mais na festa parecia notar aquela mulher. Meu tio, naquele momento, nem ligou. Estava todo bobo, achando que tinha arrumado a mulher da vida dele. Quando a festa acabou, ele resolveu levar ela para casa. A mulher não falava muito, só ria de um jeito meio estranho, mas meu tio não se importou. No caminho, ele começou a perceber que alguma coisa estava errada. No meio do caminho, ele puxou ela para o mato para dar aquela namorada. Vocês sabem o que é. O vento ficou gelado e os sons da noite, como o coachar dos sapos e o canto dos grilos, simplesmente sumiram. Foi aí que a mulher parou, olhou para ele com um olhar sinistro e disse: Você devia ter ouvido a sua mãe, Lucas. Meu tio contou que, naquele momento, o sangue gelou nas veias. A mulher se jogou no chão, começou a se contorcer, como se estivesse passando muito mal. E ele jurou que viu o corpo dela se transformando. Tudo isso aconteceu ali, diante de seus olhos. Em segundos, ela não era mais uma mulher, mas sim um porco enorme, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Meu tio não esperou mais para ver. Ele saiu correndo. Ele nunca correu tanto como naquela noite. Quando chegou em casa, ele estava branco que nem papel e começou a vomitar, se lembrando que beijou na boca daquela mulher, que na verdade era um porco. Foi uma coisa nojenta. Minha avó, que ainda estava acordada e rezando, olhou para ele e disse: Eu te avisei, Lucas, a quaresma não é para brincadeira, seu fresco. Meu tio nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele até parou de beber e de ir para festas. Mas sempre que contava essa história, ele terminava com um riso e dizia: Murilo, meu filho, tem coisas nesse mundo que a gente não pode explicar. Mas uma coisa eu sei: quando a mãe avisar, é melhor você ouvir. Ou senão, você vai beijar uma porca. E eu aprendi a lição, e até tem um ditado: o inteligente, ele aprende com o erro dos outros, e o burro aprende com seus próprios erros. Como meu tio Lucas descobriu da pior maneira, tem coisas que a gente não deve mexer. Boa noite. Cara, esse relato é real. Fica a critério de vocês acreditar ou não, mas eu prefiro não me identificar porque tem gente que não acredita e já cansei de discutir. Mas aconteceu comigo e até hoje eu fico arrepiado quando lembro. Foi em Imperatriz, no Maranhão. Havia um loteamento novo que estava sendo construído e já havia algumas casas que estavam prontas. Um amigo meu tinha comprado um terreno lá e construiu a sua casa, e me pediu para cuidar da sua casa enquanto ele viajava. Eu topei, sem imaginar o que iria acontecer. Eu iria ficar lá umas 4 noites. As primeiras 3 noites foram de boas. O lugar era meio afastado, então dava um silêncio danado. Nada demais. Só que na 4ª noite, cara, foi muito diferente. Eu estava dormindo. Já era mais ou menos umas 2 horas da manhã quando acordei com um barulho estranho. Parecia um zumbido, mas era mais grave, como se viesse de longe, mas ao mesmo tempo estava dentro da casa, ou algo assim. Aí eu reparei que tinha umas luzes entrando pelas frestas da janela. Eu até pensei que fosse um trator ou alguma máquina trabalhando no local, limpando ou algo assim. E eu até perguntei irritado para mim mesmo: quem é esse infeliz das costas oca que inventa de trabalhar em plena madrugada perturbando os outros? Não era a luz de um carro e nem de um poste. Era uma luz colorida que mudava de cor. Daí eu comecei a perceber que não era ninguém que estava ali perto. Eu fiquei meio embasbacado, só que o barulho foi ficando mais forte e a luz também. Aí eu resolvi dar uma olhada. Fui até a cozinha que dava para o quintal e abri a porta devagar. Minha Nossa Senhora, o que eu vi não sai da minha cabeça. Tinha um objeto luminoso pairando no ar, uns 3 metros acima da casa. Era redondo como se fosse um disco, com várias luzes coloridas piscando.
Ele fazia um barulho que parecia misturar um zumbido com umas batidas ritmadas. Eu fiquei paralisado olhando aquilo, sem saber o que fazer. Aí do nada o objeto começou a se mover devagar, como se estivesse me observando. Eu não pensei duas vezes. Fechei a porta e corri para o quarto, trancando tudo. Meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Daí eu comecei a ouvir uns passos ao redor da casa. Eram passos pesados, como se alguém estivesse andando em círculos, mas não tinha ninguém lá, ou pelo menos eu não vi. Eu olhei pela janela e não vi nada, só aquele objeto ainda lá em cima, iluminando tudo. Parecia que tinha umas 5 ou 6 pessoas que andavam em círculos, como se estivessem procurando alguma coisa. E as vozes, rapaz, as vozes foram o que mais me assustou. Eram uns sussurros guturais, como se fossem palavras, mas em uma língua que eu não conseguia entender. Parecia que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Eu me encolhi na cama, cobri a cabeça com o travesseiro e fiquei lá rezando para aquilo acabar. Parecia que aquelas pessoas saíram daquele objeto voando sobre a casa. Depois de um tempo, o barulho parou e as luzes sumiram e os passos também pararam. Eu não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, eu contei para o meu amigo, mas ele não acreditou muito. Deve ter sido algum equipamento do loteamento, ele disse. Mas eu sei o que eu vi, e não foi nada normal. Eu nunca vi um trator ou máquina de terraplanagem voar daquele jeito. O pior foi o que veio depois. Durante um ano inteiro, eu comecei a ter uns formigamentos estranhos em algumas partes do corpo, principalmente nos braços e nas pernas. Fui no médico, fiz exames, mas ninguém descobriu o que era. Só sei que com o tempo foi passando, mas até hoje eu me pergunto o que aconteceu naquela noite. Tem coisas que a gente não consegue explicar, e essa foi uma delas. Hoje, aquele loteamento agora é um bairro com muitas casas. Meu amigo vendeu aquela casa porque entrou para a polícia. Eu, depois dessa experiência, afirmo que não sei se estamos sozinhos no universo, mas respeito se você não acreditar em mim. Mas assim foi a minha experiência. Boa noite. Olá, gente. O meu nome é Tawane. Sei que muita gente não vai acreditar no que vou contar agora, mas juro por tudo que é mais sagrado que é verdade. Isso aconteceu comigo em 2006 e até hoje eu tenho pesadelos com aquela noite. Eu nunca contei essa história pra ninguém, mas acho que tá na hora de botar pra fora. Só peço uma coisa. Não me perguntem onde foi. Eu tenho medo. Medo dele me encontrar. E vocês entenderão o porquê. Naquela época eu morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Quem é do interior sabe como é. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida dos outros e não tem muito o que fazer além de ficar na praça ou no barzinho da esquina. Eu tinha 22 anos, trabalhava numa lojinha de roupas e vivia uma vida bem simples. Meu ex, o Rafael, era um cara tranquilo no começo. Alto, forte, com um sorriso que derretia qualquer mulher. A gente começou a namorar e no início foi tudo lindo. Ele era carinhoso, atencioso, mas com o tempo, aqueles ciúmes exagerados começaram a aparecer. Ele não gostava que eu saísse com as minhas amigas. Não gostava que eu usasse certas roupas. E sempre ficava de olho em quem eu conversava. Eu tentava relevar, porque no fundo eu gostava dele, mas chegou uma hora que não deu mais. A gente terminou e eu pensei que ia ser o fim daquela história, só que não foi, só foi o começo. A noite em que tudo aconteceu, se não estou errada, foi num sábado. Eu tinha ido para uma festa na casa de uma amiga chamada Juliana. Ela morava em uma casa nos arredores da cidade, quase na saída, e a gente sempre se reunia lá para botar o papo em dia e dançar até o chão. O Rafael não estava lá, o que já era um alívio porque ele sempre aparecia do nada quando eu saía.
como se tivesse um radar para me encontrar. A festa foi boa como sempre. A gente riu, dançou, falou eguagem e eu até dei uns gole numa cachaça que o marido dela tinha feito pra gente. Quando deu umas 2 horas da manhã, eu decidi ir embora. A Juliana ofereceu para me levar de carro, mas eu recusei, e isso foi uma loucura. A cidade era pequena e eu conhecia cada cantinho daquele caminho. Além do mais, eu precisava de um tempo sozinha para pensar. A vida estava meio complicada naqueles dias e eu queria um pouco de silêncio. Só que o silêncio que eu encontrei não era o que eu esperava. Logo que eu saí da casa dela, eu senti aquela coisa estranha no ar. Um frio que não era normal para aquela época do ano. O vento estava gelado e um clima tipo velório, sei lá. Até os grilos, que sempre cantavam sem parar, tinham ficado quietos. Eu tentei me convencer de que era apenas alguma coisa da minha imaginação, mas no fundo eu sabia que tinha algo errado. Foi quando eu ouvi um barulho de passos atrás de mim. Eu olhei para trás e lá estava ele, o Rafael, só que não era exatamente ele. Quer dizer, era, mas ao mesmo tempo não era. Ele estava meio curvado, muito estranho, com os braços mais longos do que o normal, e os olhos brilhavam no escuro, como se fossem de um animal, mas dava para ver que era ele. Eu o reconheci mesmo assim. Eu congelei. Ele veio andando na minha direção e eu vi as unhas dele crescendo e o rosto se alongando, os dentes ficando mais afiados. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr, só ficava olhando paralisada enquanto ele se transformava naquela coisa. Quando finalmente soltou um uivo, eu acordei do transe e saí correndo como se minha vida dependesse disso. E dependia, né? Eu corria tanto até não aguentar mais, com o coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. Quando finalmente eu cheguei em casa, eu tranquei a porta e apaguei todas as luzes. Fiquei de vigília a noite toda com o facão do lado da cama, esperando ele aparecer. Ele nunca apareceu, mas no dia seguinte eu soube que uma vaca tinha sido encontrada morta na região, com marcas de mordida no pescoço. Todo mundo falou que era um cachorro selvagem, mas eu sabia a verdade. Desde então, eu nunca mais falei sobre isso com ninguém. Mudei de cidade, mudei de vida, e mesmo agora, tantos anos depois, eu ainda tenho medo de dizer para onde eu me mudei, porque se ele descobrir onde eu tô, eu fico com medo do que pode acontecer comigo. Bom, é melhor nem pensar nisso. Só sei que naquela noite eu vi algo que não era desse mundo, e até hoje eu durmo com as luzes acesas. Meu ex-namorado é um lobisomem, e afirmo sem dúvidas que essas coisas existem. Muito obrigado, Frank, por narrar o meu relato. Boa noite. Olá. Galera, antes de começarem esses relatos, eu preciso dizer que os relatos que foram enviados para que eu narre, não posso assegurar se são reais ou não, então cabe a você acreditar ou não nessas histórias que eu vou narrar agora. E também outro detalhe muito importante é que os relatos que eu irei narrar não têm a intenção de ferir ou atacar a fé ou crença de ninguém. Cabe a você acreditar em tais histórias ou não. E também peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário sobre esses relatos que eu vou narrar. Então vamos lá, galera. O ar estava diferente naquela noite, como se a própria atmosfera estivesse alertando sobre um perigo que ninguém esperaria que acontecesse em um lugar que para muitos de nós é sagrado. A igreja do povoado ficava num canto esquecido da serra. Por anos tinha sido um lugar de fé e esperança para os peregrinos que se aventuravam até a Catedral da Virgem. Todo ano, temporada após temporada, os devotos enchiam os bancos, pedindo proteção para a viagem e acendendo velas que enchiam o lugar com um calor público de fé. Mas no verão de 1982, em janeiro para ser exata, essa fé seria testada de um jeito que ninguém poderia imaginar. O meu nome é Dalila
e o que vou contar fez com que o medo da comunidade do meu povoado fechasse a igreja. Eu tinha 17 anos na época e dou fé do que aconteceu lá. Era a típica missa onde cada uma das pessoas que iria peregrinar até a catedral agradecia à Virgem pelos favores concedidos. Outros estavam lá porque tinham prometido fazer essa viagem por 3 anos seguidos. Minha mãe e eu éramos uma dessas pessoas que fariam a viagem por esse tempo. Minha mãe tinha tido o azar de sofrer uma paralisia facial. Ela pediu à Virgem e, graças a isso, recuperou a saúde sem nenhuma sequela. Para nós, essa seria a nossa segunda viagem, mas naquela tarde aconteceu o que vou contar. O padre entoava as ladainhas e o murmúrio das orações ecoava pelas paredes da igreja. O incenso flutuava, se misturando com o aroma das flores que enfeitavam o altar. Tudo estava acontecendo como sempre, até que um vento gelado invadiu o lugar. Estávamos no verão. Não tinha como explicar de onde vinha. A primeira coisa que notamos foi o cheiro. Era penetrante como enxofre queimado, misturado com algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que lembrava putrefação. Alguns compararam a ovos podres. No começo pensei que um animal doente ou sujo tinha entrado sem a gente perceber. Todos os fiéis começaram a olhar em volta, inquietos, tapando o nariz porque o fedor só aumentava. De repente as orações pararam, substituídas por um silêncio pesado. O primeiro grito veio de uma senhora mais velha que apontou para o crucifixo pendurado acima do altar. A mulher caiu de joelhos. Segundo ela, os olhos da imagem tinham mudado, ficando totalmente negros. Eu custei a acreditar, mas quando olhei para cima, lá estava. O Cristo, agora com uma expressão sinistra, parecia nos observar de cima. O olhar de compaixão tinha se transformado em algo horrível e maligno. Mas o pior ainda estava por vir. As paredes atrás do Cristo começavam a suar um líquido escuro e viscoso que soltava aquele cheiro insuportável. Alguém gritou que era sangue, mas eu não tinha certeza. O padre tentou acalmar os presentes, erguendo a cruz, mas no momento em que a levantou, um estrondo sacudiu o lugar, como se o próprio inferno tivesse batido no chão debaixo dos nossos pés. A cruz caiu das mãos dele, e uma sombra mais escura que a noite surgiu. Ninguém se mexia. Eu senti as unhas da minha mãe cravando no meu braço de tanto medo que ela sentia. Aquela sombra não tinha forma definida. Se contorcia assumindo figuras grotescas que pareciam zombar das estátuas dos santos e das virgens. O mais assustador era que aquela coisa não emitia sons próprios, mas dava para ouvir gemidos que vinham de alguma parte da igreja. De medo, alguns caíram no chão rezando desesperadamente, enquanto outros corriam se atropelando. Nem eu, nem a minha mãe conseguimos nos mover. Quando finalmente recuperei o controle do meu corpo, estávamos correndo para a saída sem olhar para trás. Lá fora, a noite era igualmente opressiva. As estrelas tinham sumido e uma lua vermelha aparecia no céu. Tinha tingido tudo de um tom horrível, como saído de um pesadelo. Não olhei para a igreja, porque tudo o que eu queria era colocar a minha mãe em segurança. Quanto mais nos afastávamos, dava para ouvir os gritos daqueles que tinham ficado presos lá dentro. Quando chegamos em casa, a minha avó e meu pai nos viram assustados. Minha mãe contou o que tinha acontecido e minha avó quase desmaiou. Ela pegou o terço e nos disse para rezar com ela. Naquela noite, ninguém naquela cidade conseguiu dormir. Eu olhava pela janela e as luzes das casas estavam todas acesas, exceto as da igreja, que ficaram na escuridão. No dia seguinte, todos nós nos reunimos no recinto para tentar entender o que tinha acontecido. O padre Guilhermo afirmou que o próprio coisa ruim tinha se manifestado naquela noite. Acreditem, mesmo com as portas e janelas fechadas, dava para sentir aquele fedor horrível da noite anterior.
Nos dias que se seguiram, o lugar foi fechado. Ninguém teve coragem de entrar para investigar, nem mesmo o padre. Os poucos que tentaram se aproximar disseram que o mesmo cheiro ainda estava lá, forçando-os a recuar, e o ambiente parecia tão pesado que sugava a energia vital deles. Os rumores se espalharam rápido. Alguns diziam que tinha sido uma manifestação do coisa ruim, uma prova para testar a fé dos peregrinos. Outros achavam que era um mau presságio, que um infortúnio poderia acontecer no caminho até a Catedral da Virgem. Mesmo assim, vários de nós decidimos seguir em frente para pagar nossas promessas à Virgem, como bons peregrinos. No final daquele janeiro, saímos do nosso povoado. Deixe-me dizer uma coisa: todos os peregrinos chegaram sãos e salvos à catedral. Alguns dos que estavam na igreja naquela noite decidiram não continuar a viagem, com medo de que o mal os perseguisse. Mas aqueles que se aventuraram encontraram o caminho livre, como se algo ou alguém tivesse afastado os perigos que poderiam enfrentar na jornada. Até hoje eu continuo fazendo a peregrinação junto com outros fiéis. A igreja do meu povoado ainda está de pé, mas abandonada. Alguns dizem que em noites sem lua dá para ver uma sombra lá dentro. Outros juram que se você se aproximar o suficiente, o cheiro de enxofre ainda está lá, impregnado nas paredes do templo. Tudo porque naquela noite o capiroto se manifestou na igreja, talvez para tentar nos impedir de peregrinar até a catedral. Eu ainda sonho com o rosto daquele Cristo e seu olhar negro. A minha avó disse que o coisa ruim sempre tenta quebrar a fé das pessoas de um jeito ou de outro. Sem mais, eu me despeço, mas não sem antes desejar uma boa noite a todos.